Olá, eu sou o pastor Marco Mendes e esse é o nosso curso básico Como Ler a Bíblia com Proveito. É uma introdução bastante elementar à hermenêutica. Este curso tem como objetivo dar algumas lições, algumas noções de leitura e de interpretação de textos bíblicos. No âmbito bíblico, a hermenêutica, que nós vamos definir aqui preliminarmente como a leitura bíblica interpretativa e proveitosa, tem um caráter especial, pois enquanto nos outros campos literários basta o esforço para aprender, aqui no campo bíblico é necessário mais uma coisa: a iluminação do Espírito Santo, trabalhando no coração e na mente do estudante, para que ele possa entender as verdades espirituais que são ensinadas pelo texto bíblico. Pode um incrédulo, por exemplo, compreender as Escrituras? Os autores reformados vão tratar desta questão sob perspectivas distintas, mas ao mesmo tempo complementares. Por exemplo, Calvino, Knox e Calvin concordam que a compreensão da Bíblia, mesmo no seu nível gramatical, é um processo bastante complexo que envolve mais do que habilidades linguísticas. Aspectos como a fé, a cosmovisão, a formação intelectual e a iluminação do Espírito Santo são fatores que vão determinar a capacidade de discernimento do significado profundo e multifacetado das Escrituras. Calvino, por exemplo, reconhece que o incrédulo pode alcançar um nível de compreensão gramatical das Escrituras, considerando que o Espírito Santo concede aos homens uma espécie de luz comum que permite, em algum grau, discernir as coisas verdadeiras que estão reveladas nas Escrituras. Escreve isso nas Institutas. Os incrédulos, entretanto, não são conduzidos à fé salvadora. Sua compreensão é limitada, quando possível, ao significado literal, gramatical do texto bíblico. Ele é capaz de identificar os seus personagens, conhecer as suas histórias, ver do que as profecias estão falando, quais são os ensinamentos éticos e morais que estão presentes. E o incrédulo pode, inclusive, sofrer algum tipo de impacto deste conhecimento. Mas esta luz não lhe traz nenhuma compreensão espiritual, não resulta em salvação. John Knox, por sua vez, ele vai advertir que a compreensão gramatical da Bíblia por parte de um incrédulo é uma compreensão apenas superficial, é uma compreensão incompleta. E isso vai proporcionar, no máximo, um discernimento literal do texto, sem atingir os seus ensinamentos mais profundos, sem ter nenhuma compreensão espiritual. Porque essa compreensão espiritual só pode ser atingida pela fé, pois somente o crente é capacitado a discernir o sentido espiritual e profético das Escrituras, que dizem que as coisas do Espírito só podem ser discernidas espiritualmente. Já Abraham Kuyper argumenta que a compreensão da Bíblia está intrinsecamente ligada à cosmovisão do indivíduo, ou seja, ele vai interpretar a Bíblia a partir da sua visão pessoal. E a cosmovisão de um incrédulo é contrária à fé. E ele então é incapaz de compreender a Bíblia em sua totalidade, pois os princípios e valores que estão contidos na Bíblia são incompatíveis com a sua própria visão de mundo. E por isso ele vai rejeitar o ensino, mesmo o gramatical da Bíblia, e vai reinterpretar ao seu bel prazer. Já alguns autores, como Spurgeon, John Bunyan e William Carey, tratam da possibilidade de um incrédulo ter capacidade para compreender gramaticalmente a Bíblia. O que eles dizem? Suas ideias consideram a experiência da conversão, o toque do Espírito Santo e a tradução da Bíblia para a língua materna como fatores que são determinantes na capacidade de um indivíduo comum, sem a iluminação do Espírito, de discernir o significado das Escrituras. Charles Spurgeon, no seu livro O Evangelho para Todos, reconhece a possibilidade de um incrédulo alcançar um nível de compreensão gramatical da Bíblia, devido ao fato de que a linguagem bíblica é acessível a todos, independente da sua fé ou da sua formação intelectual. E por isso, Spurgeon enfatizava a importância da leitura e do estudo da Bíblia, mesmo para quem ainda não professa a fé em Cristo. Ele fala isso no sermão A Importância da Leitura da Bíblia. Já John Bunyan, em seu livro O Peregrino, reconhece que o incrédulo pode ter um conhecimento superficial, mas não a verdadeira compreensão das Escrituras, pois esta está ligada à experiência da conversão. Para ele, a leitura da Bíblia é insuficiente para levar à fé, sendo necessário que haja um toque especial, uma iluminação especial do Espírito Santo para abrir os olhos do incrédulo, para que ele possa então compreender a verdade revelada nas Escrituras. William Carey defende a importância da tradução bíblica para as línguas vernáculas como instrumento essencial para a evangelização, permitindo que o incrédulo tenha acesso à palavra de Deus e com isso a sua compreensão seja facilitada. Mas ela só se concretiza quando ele chega à conversão. Disso tudo, então, nós concluímos que é verdadeira a afirmação de que uma pessoa totalmente incrédula pode entender gramatical, historicamente, muito bem o
que o autor queria dizer quando escreveu determinada passagem da Bíblia. Porém, ele jamais atingirá o discernimento espiritual, o discernimento salvífico, que só pode ser atingido por aquele que é iluminado pelo Espírito Santo. O incrédulo pode saber o que a Bíblia diz sobre Deus, mas o seu conhecimento pode ficar limitado às informações contidas no texto. Jesus trata desse assunto com os fariseus quando lhes diz que, mesmo tratando das coisas da terra, eles eram incapazes de compreender o que Jesus lhes ensinava. E Jesus então conclui dizendo que eles seriam ainda mais inaptos para compreender quando ele começasse a ensinar as coisas do céu, as coisas espirituais. Qual o objetivo do nosso curso? Como diz o próprio nome do curso, ele é básico, é introdutório. Não tem a pretensão de ser um manual mais elaborado. Existem muitos materiais que são muito mais elaborados, mais profundos, que podem ser facilmente encontrados no mercado editorial nacional. Mas não se engane, em qualquer área de conhecimento é impossível se tornar um especialista sem antes passar pelos estágios iniciais. Presta atenção. Não se deixe enganar pelas abundantes promessas de conhecimento e sucesso na área de conhecimento das Escrituras, especialmente na compreensão e pregação, que estão abundantemente presentes nas mídias sociais, dizendo que em 15 dias você alcança esse alvo. Não alcança. Eu tenho 30 anos que estudo a Bíblia e ainda estou aprendendo. A proposta desse curso não é formar nenhum expert em Bíblia, mas ao mesmo tempo existe a pretensão, existe a ambição de indicar os caminhos a serem seguidos por todos os que se propõem a estudar a Palavra de Deus, de modo que haja um aproveitamento adequado deste estudo para entendimento da Palavra revelada, para que haja um despertamento para a continuidade nos estudos teológicos e também, no caso de pregadores, para explicá-la de forma coerente e proveitosa àqueles que ouvirão a exposição bíblica. Meu desejo é que você assuma o compromisso de só falar o que o Senhor falar, como fez o profeta Micaías, dizendo: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. No nosso curso nós vamos usar algumas ferramentas, algumas de maneira direta e outras de maneira indireta. Por exemplo, para entender e aplicar de forma correta e adequada um texto da Bíblia e depois explicá-las aos ouvintes, nós precisamos, obviamente, de uma ferramenta indispensável que é a Bíblia. Oportunamente, nós vamos falar sobre quais Bíblias são necessárias e recomendáveis. Uma segunda ferramenta é uma metodologia interpretativa adequada. São os nossos óculos, chamamos isso de hermenêutica. Um terceiro instrumento, uma terceira ferramenta é uma metodologia expositiva adequada, uma didática, uma homilética, do jeito que nós vamos arrumar as coisas que nós estamos estudando. E por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, extremamente importante, é a ação iluminadora do Espírito Santo. Mas sobre essas coisas e muito mais, nós vamos falar no nosso próximo vídeo,